Iniciamos agora o nosso movimento de abertura de portais. Lembrando que esse movimento serve para estabelecermos propósito, foco, canalizarmos a nossa atenção e a nossa intenção para o movimento que estamos prestes a iniciar. Isso é parte do nosso treino, isso é parte da nossa disciplina e também parte do movimento consciente de criar espaço interno para os novos conhecimentos, para as novas percepções, para as novas descobertas que teremos nesse caminho. Portanto, inicie levando a sua atenção e a sua intenção para a direção leste, representada na tela pelo elemento fogo. Na direção leste é onde encontramos o arquétipo do rei. E a grande lição, dizer a verdade sem crítica nem julgamento. Sermos capazes de ver o que é apenas pelo que é, a verdadeira verdade. Aqui onde o dia nasce, onde o sol se manifesta, é onde inicia o nosso movimento. Que a luz do sol, ao nascer, que a luz do rei, ao iniciarmos esse movimento, possa se fazer presente, iluminando todas as áreas desconhecidas. Pois tudo aquilo que a luz toca é parte do nosso reino. Quanto mais da nossa luz se ergue, mais descobrimos, mais aprendemos. Consequentemente, mais sombras se erguem, o que significa mais descobertas que estão nos aguardando. Agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por essa função da consciência neste movimento. E pedimos que ele se abra e se faça presente ao som dos símbolos. Levamos a nossa atenção e intenção 1/4 de volta no sentido horário para a direção sul. No sul é onde encontramos o arquétipo do amante. E a grande lição, prestar atenção no que tem coração e significado, aquilo que nos conecta com o nosso propósito de vida, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso elemento terra presente no nosso próprio corpo. É o amante que sente os prazeres e nos conecta com as belezas do universo e da conexão que existe entre tudo e todos. E é através desta conexão, através da percepção do nosso coração, da grande lição de prestar atenção no que tem coração e significado, que conseguimos nos conectar com o nosso propósito de vida, aquilo que realmente nos move. Por isso agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por essa função da consciência neste movimento. E pedimos que ele se abra e se faça presente ao som dos tambores. Leve agora a sua atenção e a sua intenção mais 1/4 de volta, no sentido horário para a direção oeste. Na direção oeste é onde nós encontramos o arquétipo do mago. Aqui onde o sol se põe, onde a grande noite começa. Onde somos convidados a olhar para as sombras, a olhar para o desconhecido, através da grande lição do arquétipo do mago. Estar aberto aos resultados, não fechado a eles. Nessa direção, nos conectamos com o desapego, com a capacidade de olhar para dentro, de olhar para essa grande sombra, para que o mago possa aconselhar o nosso rei e dizer a ele: meu caro rei, aquela é a sombra que precisa ser iluminada. Cabe ao mago fazer esse processo de descoberta dessas sombras, trazer isso para o conhecimento dos outros arquétipos que farão o movimento e a integração.
Por isso agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por esse arquétipo, por essa função da consciência, por essa direção nesse encontro, neste movimento. E pedimos que ele se abra e se faça presente ao som dos paus que clicam. Leve a sua atenção e a sua intenção mais um quarto de volta no sentido horário para a direção norte. No norte encontramos o arquétipo do guerreiro. O guerreiro é aquele que, através da lição mostrar-se e optar por estar presente, faz com que tomemos as ações na nossa vida. Façamos os movimentos, as ações necessárias para nos conectarmos com o nosso propósito, para seguirmos as ordens do nosso Rei, para desbravarmos os desconhecidos que o mago nos apontou. Para isso precisamos de treino, de disciplina, de responsabilidade, de compromisso. Para que isso aconteça, precisamos apenas de ar. Oxigênio. É só o que você precisa para criar presença. E essa é a lição que o arquétipo do guerreiro vem te trazer. Por isso agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por essa função da consciência neste movimento. E pedimos que ele se abra e se faça presente ao som dos maracás. Levamos agora a nossa intenção, nossa atenção para o ponto central. No ponto central é onde encontramos o Abaeté, o homem verdadeiro. O ponto de integração, de inteireza, de união entre todas as energias, entre todas as direções. Lembremo-nos que esse ponto nos serve de destino para a nossa jornada interminável. Que bom que temos um ponto de destino impossível de ser alcançado, pois isso nos permite uma caminhada eterna. A caminhada eterna nos põe em movimento, e é o movimento que traz o equilíbrio. Lembre-se, guerreiro, não tem cheguei. É sobre o processo, é sobre o caminho, é sobre a jornada. Por isso, agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas pela direção central, por esse arquétipo, por essa função da consciência. E pedimos que ele se abra e se faça presente. E honramos essa abertura ao som do nosso silêncio. Hey! Salve, guerreiro! Seja muito bem-vindo ao encontro vivencial do arquétipo do rei. Para essa meditação, você pode permanecer sentado. Procure um lugar e uma posição que requeiram de você presença, mas que não seja desconfortável. Lembre-se de manter a sua coluna reta, mas não muito rígida. Durante esse processo é importante também lembrar de estar aberto a tudo que se manifestar. Não julgue os pensamentos, sentimentos, emoções ou percepções que se manifestarem ao longo do processo, pois eles fazem parte da sua vivência. Permita que eles se integrem no seu processo.
Iniciaremos essa vivência com um exercício de mentalização. Basta ouvir a música e seguir as instruções. E em seguida, iniciaremos a nossa jornada. Nesse próximo momento, preste atenção no seu corpo. Encontre o ritmo natural da sua respiração. Permita perceber no seu corpo qual é o ponto de maior relaxamento. Expanda esse relaxamento para o resto do seu corpo. E enquanto você relaxa, sua mente inicia agora uma corrida. Inicie a sua corrida. Perceba que quanto mais rápido você corre, mais e mais relaxado o seu corpo se torna. Corra, guerreiro. Dispare. Permita-se acelerar cada vez mais, enquanto seu corpo se torna mais e mais relaxado. Em sua mente você acelera muito próximo ao seu limite. Vá além. E quanto mais você acelera, mais relaxado o seu corpo se torna. Você está agora próximo aos limites possíveis da velocidade. Acelere o passo, guerreiro. Dispare. Você atinge uma velocidade inimaginável. Vá além. Já é possível ver o ponto de chegada. Dispare. Você chegou ao final da sua corrida. Desacelere.
Perceba esse estado de foco e presença. E mantendo-se nesse estado, perceba-se sentado em um lindo gramado verdejante. Observe os arredores. Sinta o cheiro da grama. Perceba a brisa que sopra o seu corpo e o calor do sol na sua pele. Perceba que há à sua frente uma trilha. Ponha-se de pé e inicie a sua caminhada. Siga em frente, guerreiro. Observe os arredores. Mais à frente, nessa trilha, você percebe o que parece ser um bosque. Aproxime-se desse bosque. E ao se aproximar, você percebe que o bosque é, na verdade, uma grande floresta. Ao se aproximar da entrada da floresta, declare: peço-lhe permissão para adentrar seu espaço sagrado. Não trago em meu coração nenhuma intenção de mal, assim como sei que nenhum mal me acometerá enquanto estiver em seu espaço sagrado. Ao receber a permissão da grande floresta, adentre. Sinta o cheiro da mata. Perceba os galhos e plantas rasteiras que tocam o seu corpo. A luz do sol que passa filtrada pelos galhos e folhas mais altos. A brisa que balança a copa das árvores. E o som dos seres da floresta. Siga em frente, guerreiro. A mata à frente começa a se tornar mais fechada. É cada vez mais difícil prosseguir. Os galhos e plantas rasteiros tocam o seu corpo com cada vez mais frequência. Siga em frente, guerreiro. Perceba que nessa jornada você não anda só. Você segue sempre acompanhado, amparado e protegido. Perceba ao lado da sua trilha um lago. Aproxime-se sem tocar suas águas. Olhe o espelho das águas, guerreiro. O que você vê?
afaste-se do lago e retome a sua caminhada. À sua frente, o terreno começa a se inclinar para cima. Siga em frente, guerreiro. Essa inclinação se torna cada vez mais íngreme. É necessário apoiar as mãos para prosseguir. As árvores e plantas ao redor se tornam cada vez mais escassas e a estrada cada vez mais íngreme. E então você se percebe subindo a parede de uma grande montanha. Suba, guerreiro. Para frente, para cima, para o alto. A escalada se torna cada vez mais difícil. Use os braços, use as pernas. Força, guerreiro! Mais adiante é possível perceber o topo da montanha. Mais um pouco. Você está quase lá, guerreiro. Força! Você então chega ao topo da montanha. Observe os arredores. Há aqui, no topo da montanha, uma grande fogueira. E ao redor dela, há um povo que dança em festa. Junte-se a essa dança. Saluda con tus cantares, danza de San Juan alegre, saluda con tus cantares. Saluda con tus cantares, saluda primeramente a los que se llaman Juanes. Saluda primeramente a los que se llaman Juanes. De lejos te voy mirando, lugar y de nueva hermosa, de lejos te voy mirando. De lejos te voy mirando, y aunque la cara va alegre, el corazón va llorando. Y aunque la cara va alegre, y aunque la cara va alegre, el corazón va llorando. Nueva parece un rosal, nueva parece una rosa, nueva parece un rosal. Nueva parece un rosal y el capullo más hermoso es la danza de San Juan. Y el capullo más hermoso, y el capullo más hermoso es la danza de San Juan. Tanto vuelo le das, que llevas en esa saya, que tanto vuelo le das. Que tanto vuelo le das, llevo rosas y claveles para
rosales y de ellos salen rosas. También pinchan los rosales, también pinchan los rosales y de ellos salen rosas. Sentimiento, le damos la despedida con bastante sentimiento. Con bastante sentimiento, que para ir a bailar necesitamos el tiempo. Que para ir a bailar, que para ir a bailar necesitamos el tiempo. Ao final dessa dança, você percebe no ponto mais alto do cume da montanha um ser que estava a te observar. Permita que ele se aproxime. Ele tem uma mensagem para você. Receba-a. Esse ser leva você então até a beirada da montanha. E aqui, ele compartilha com você a visão do topo da montanha. Contemple. Esse ser traz consigo um presente para você. Receba-o. Ele então aponta para você uma direção na beirada do topo da montanha.
Agradeça a esse ser por esse encontro. Despeça-se. E aproxime-se dessa beirada. Lá embaixo é possível ver o lago. É hora do salto, guerreiro. Prepare-se. 3, 2, 1. Salte! Enquanto você cai, é possível sentir o vento passando pelo seu corpo. E você então submerge nas águas do grande lago. Nade até o fundo do lago, guerreiro. Há aqui, no fundo de suas águas, uma caixa. Abra ou deixe-a fechada. Deixe-a aqui ou leve-a com você. A escolha é sua. Faça a sua escolha agora. E então, nade até as margens do grande lago. Saia de suas águas. Olhe mais uma vez para o espelho da água. O que você vê? Afaste-se do lago e siga em frente na sua caminhada. E perceba-se, mais uma vez, caminhando por dentro da grande floresta. Enquanto você caminha, perceba que há diversos pares de olhos te observando. Um deles chama a sua atenção. Permita que esse ser se aproxime. Siga em frente na sua jornada, guerreiro. Perceba que a mata adiante se torna cada vez mais aberta. Os galhos e plantas rasteiras tocam o seu corpo com cada vez menos frequência. É cada vez mais fácil prosseguir. Siga em frente, guerreiro. E mais à frente, você pode observar o ponto de saída da grande mata. Agradeça a esse lugar sagrado pelo encontro. E então, saia da grande floresta.
Ao sair, perceba-se mais uma vez, caminhando pelo lindo gramado verdejante. Observe os arredores, guerreiro. Há algo diferente? O que mudou? Quem mudou? Siga em frente, guerreiro. Mais à frente é possível perceber o ponto onde você iniciou essa jornada. Aproxime-se. Perceba que há aqui diversos objetos de suas jornadas anteriores. Sente-se e perceba o calor do sol na sua pele. Respire profundamente. Traga então a sua atenção, a sua consciência para esse momento, no aqui e no agora. Perceba o lugar aí onde você se encontra. Sinta o seu corpo. Faça pequenos movimentos com os dedos dos pés. E então com os dedos das mãos. Permita que esse movimento se expanda pelas suas mãos, pés, tornozelos, braços, cotovelos, joelhos, subindo pelas suas pernas e pelos seus braços. Mova lentamente os ombros. Permita que as costas se movimentem. Solte o seu pescoço. Respire. E então, quando estiver pronto, no seu tempo, pode abrir os olhos. Permita-se integrar o que foi vivenciado nesse encontro, guerreiro. Lembre-se de fazer as suas anotações. Registre esse processo. Vamos agora para o movimento de fechamento de portais. Leve a sua atenção e intenção para o ponto central, representado pelo ser vivo, que integra em si os elementos. O ponto central é o ponto do Abaeté, do homem verdadeiro. O ponto que integra todos os arquétipos, todos os elementos, direções e funções da consciência. Agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa função da consciência, por esse arquétipo, nesse movimento. Leve a sua atenção e intenção para a direção norte do arquétipo do guerreiro, da lição mostrar-se e optar por estar presente, que fez com que você estivesse presente nesse movimento. Agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por essa função da consciência. Leve a sua atenção e intenção um quarto de volta no sentido anti-horário para a direção oeste.
No oeste encontramos o elemento água e o arquétipo do mago, com a lição estar aberto aos resultados e não fechado a eles. O mago que te permitiu, guerreiro, fazer esse movimento, dar esse passo rumo a mais um desconhecido, para que você possa aprender cada vez mais sobre você. Agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por essa função da consciência. Leve a tua atenção e intenção um quarto de volta no sentido anti-horário para a direção sul. Na direção sul é onde encontramos o arquétipo do amante. O amante cuja lição é prestar atenção no que tem coração e significado. Aquele que nos conecta com o nosso sentir verdadeiro, com aquilo que toca o nosso coração, com as nossas emoções e o nosso corpo físico, o nosso próprio elemento terra. Aqui é onde encontramos nosso propósito de vida. Agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por essa função da consciência, nesse movimento. Leve a tua atenção e intenção mais um quarto de volta, no sentido anti-horário, para a direção leste. Na direção leste é onde encontramos o arquétipo do rei, cuja lição é dizer a verdade sem crítica nem julgamento. E que terá muito trabalho daqui para frente para organizar tudo o que você tem descoberto, todas as novidades do teu mundo interno. Que o teu rei possa compartilhar luz sobre todos os teus processos, para que o teu mundo, o teu reino, se torne cada vez mais organizado. Por isso agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por esse arquétipo, por essa função da consciência, e pedimos que todos eles se fechem, e honramos esse fechamento ao som do nosso silêncio. Hey!